Olá, bem-vindo ao HabitaCast, o podcast da Doma Construtora. Eu sou a Josi Diniz, arquiteta que assina os projetos aqui da Doma. E hoje, como sempre, estou aqui com meu parceiro de podcast, Rômulo Rodrigues. Olá pessoal, bom dia, sou o Rômulo, Head Comercial aqui da Doma. Estamos felizes em tê-los aqui nessa audiência do nosso podcast. E hoje eu queria apresentar para vocês alguém super especial, uma figura super influente que sabe tudo sobre revestimentos, acabamentos. Aqui na nossa região ele tem autoridade nesse assunto. E curiosidade, o primeiro nome dele é interessante, mas eu vou apresentar aqui o João da Arquifaz. Inclusive, João, fala um pouquinho pra gente aí do seu nome e explique pra gente como é que se fala o seu nome. Como se pronuncia. Como se pronuncia o seu nome, o seu sobrenome, João. Vai ficar mais caro os produtos se eu falar sobrenome? Vai ganhar autoridade. Traz um peso. Dietrich. Uau. João Dietrich. Bem-vindo, João. Obrigado pela oportunidade. Acho que é legal a gente debater um pouquinho sobre nossa região, as ideias, aonde a gente se encontra, né, nesse caminho, né? E eu acho que tem tudo para fluir legal aqui hoje. Muito bom, muito bom. Prazer recebê-lo, João. Obrigado. Vamos começar então falando um pouquinho aqui, para quem não conhece o João. João é proprietário de uma das maiores lojas de boutique aqui de revestimentos da cidade Americana. E João, hoje vai ser um bate-papo mesmo para a gente falar um pouco sobre esse mercado, sobre como que o pessoal está enxergando essa onda de revestimentos, marcas, conceitos, modelos, aplicações. E para começar, então, fala um pouquinho da loja, o que a Arquifaz para a gente? A Arquifaz é uma boutique, né, mais especializada em revestimentos, pedras naturais e soluções inovadoras. Lançamos a loja há 6 anos quase, né? E dentro desse caminho a gente tentou aperfeiçoar sempre essa questão de diferenciação, de trazer para o mercado não só da arquitetura, mas para os clientes finais assim um sistema diferenciado, uma forma mais humanizada, mais simplista, né, vamos falar assim, de vender. E tem dado certo, porque a gente enxerga uma necessidade até nos dias de hoje, né, corrido do jeito que a gente faz as coisas, né, de às vezes a gente parar e olhar um pouquinho para não só para o fator financeiro, mas olhar para as pessoas que estão envolvidas. Esse é o principal lema que a gente tem lá hoje. Legal. João, fala um pouquinho da sua trajetória, é importante para a gente saber. Nós que estamos mais próximos aqui, nós conhecemos, né? Mas conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu, na verdade, não tenho nada a ver com construção civil. Eu sou formado em administração com negócios internacionais. Fui trade por quase 3 anos, uma cerâmica. Saí para trabalhar como representante comercial. Então, as vendas sempre esteve comigo, né? Fui por 12 anos representante, passei por alguns grupos assim que me deram muita bagagem para o que eu aplico hoje, assim, tenho de mentalidade, né? E a loja foi uma questão assim que estava no meu coração, já tinha mais de 6 anos, né? Então, se eu abri a loja em 2019, final de 19 para 20, isso aí já estava lá desde 14, vamos por aí pelo menos. E como qualquer empreendimento, você fica com medo, né? Aí você fala, será que isso aí é para mim? E aquilo foi amadurecendo, aí eu fui trabalhando com alguns outros escritórios, fiquei um tempo em São Paulo e foi lá que um escritório importante, né, um escritório americano, a gente desenvolvia outsourcing de peças especiais para eles, né? E aí num bate-papo com o head deles lá, ele mesmo falou, assim, pô, você tem potencial para você ter uma empresa, né, nesse sentido. Mas eu olhava para aquilo e também... Não coisa de outro você. mundo, né? Lógico, né? Empreender no Brasil ainda, né? Você fala, vou ficar quietinho, vou ser representante. Mas aquilo ficou gravado, né? E aí eu voltei para a Americana. Num belo dia eu acordei e falei para minha esposa assim, eu já tenho nome e agora eu vou ver se eu acho um lugar. Ela falou, do quê? Numa loja. Ela, como sempre, né? Ela falou, você tá doido. E aí eu saí, fui procurando, tanto que o primeiro local que eu iniciei a Arquifaz, não sei assim dizer, foi com um amigo que porventura é arquiteto também, né, que é o Diego da Lum, fazer uma referência. Diegão, obrigado pelo espaço. Ele tinha uma sala lá dentro do escritório dele que estava vazia. Eu perguntei se teria possibilidade, eu estou falando de uma sala, sei lá quanto tem essa sala aqui, 10 metros quadrados. Aqui acho que tem uns 20, mais ou menos. 20, então era metade disso, 10 metros quadrados. E lá começou a Arquifaz, com peças de cimentício, tudo encostado na parede, e eu achando aquilo lá o máximo, né? Uau! E eu falo sempre da minha esposa, porque ela que está comigo nessa jornada, tanto das loucuras quanto das boas, né?
E ela olhava para aquilo e falava, você não tem vergonha disso daí, não? De chamar isso aí de loja? Era o começo, né? Eu falei, não, meu olhar já estava enfeitiçado, já, né? Eu já sabia. Eu acho assim, ó, falando um pouquinho de quando Deus coloca as coisas no nosso coração, na nossa cabeça, Ele já planta a plantinha certa. Então, você não tem medo, assim... Você não sabe o que vai acontecer. Então, como bons seres humanos, você tem desconfiança, receio, né? Mas medo do que acontecer, não. Tanto é que, continuando a historinha aí, a gente iniciou lá em setembro para outubro de 2019. Aí, 2 meses depois, eu já sentia no coração que eu tinha que ir para outro lugar. E aí, de novo, entra a famosa Bruna. Um beijo para você, tá, meu amor? Passeando por Americana, ela descobriu uma outra localização, que foi ali perto do Botânico. E que era uma salinha também, que estava vagando e tal. Já era uma salinha mais legal, tal, tudo mais. E ali eu já achei que eu ia me criar. Falei, nossa, agora eu tenho uma loja de verdade. Aqui é o meu lugar, né? Meu lugar. Já chamei o pessoal, falei, vamos fazer um projeto. Eu estou falando de uma sala de 15, sei lá, 20 metros agora. O dobro, né? O dobro da outra. Dobrei. Só que aí foi o primeiro... Existem alguns baldes de água fria na carreira do empresário que fazem crescer, né? E eu trabalhei desses 12 anos aí de representação, eu acho que 6 ou 7 foram num grupo importante que hoje faz parte do meu portfólio, que é a Iliane. E nesse período, assim, eu tinha certeza absoluta que eu, por tudo que eu vivi lá, a partir do momento que eu falasse que eu queria trabalhar com eles, era uma fava contada, né? E não foi bem isso. Você tinha que ter uma estrutura ali para receber a marca. E eu tava vislumbradão, né, Josi? Para mim, eu tinha a loja mais linda de Americana. E aí eu fui lá conversar com eles e tudo mais, e cheguei em São Paulo, a primeira coisa que eles me falaram era não. E aquilo para mim, assim, num primeiro momento eu me senti muito mal. Só que para tudo na minha vida, como eu acredito muito que as coisas para mim, não só para mim, né, mas quando é destinado, você não tem que desistir, na verdade as barreiras te fazem aumentar o esforço e a longevidade, né? Chegar no outro degrau. Eu lembro, e eu conto isso pro gerente que na época me disse não, eu falo assim, cara, da Casa Brasil da Iliane até a Marginal eu fui te xingando. Não vou falar o que eu pensei na época. Melhor não, né? E quando eu cheguei na Marginal, eu já mudei a mentalidade. Eu já falei assim, cara, ele tá certo. Se eu quero ter um grande grupo na minha camiseta aqui, eu preciso me moldar. E aí eu fui de São Paulo até Americana pensando como seria essa loja, que espaço que eu preciso ter. E aí é a questão da mentalidade, né? De novo, você não tem ideia do que vai ser, mas você já está nutrindo. E aí, de novo, hein, Josi? Bom, tô falando assim, isso era novembro. Em janeiro, a minha esposa, de novo, com participação especial, ela descobre a loja que a gente está até hoje. Uau. E olha como é que é as coisas, né? Quando ela liga para dizer que a gente estava interessado, até a moça se espantou, para você ver como é as coisas de Deus, né? A moça falou assim, cara, eu nem coloquei placa ali, para você ter uma ideia. Ali já tem acho que 2 dias, hoje 3 dias que a gente anunciou. Só que era muito além do aluguel que eu poderia ou imaginaria naquele momento pagar, né? Mas, de novo, o lado interno, né, esquentado de falar assim, não, é isso mesmo. Vamos para cima. Vamos para cima. E aí eu peguei o ponto, de novo. Aí eu tô falando de um salão, vocês conhecem a loja lá, né? De 100 e poucos metros. Eu não tinha nada para pôr lá dentro. De novo, encostadinho, todas as coisas na parede. Né? Mas ali, aí já começa cada etapa do game, você vai matando um chefão, né? Vai subindo uma etapa, né? Vai avançando, deixando mais na carinha do que você imagina. Josi. E ali começou o seguinte, né? Deixa eu contar, então, por que é o nome Arquifaz, né? Eu queria perguntar pra você. Queria saber, se você comentou, tipo, já acordei com o nome. O que te fez pensar nesse nome, sonhar com esse nome? O Arq é óbvio, né? Para arquitetura. E aí o Faz, com 2Z, na verdade, é uma alusão até do que... Pode parecer brincadeira ou não, mas era o que eu via no Ike Batista, quando ele colocava lá o X no final. Falei, eu vou botar o Z. Quem sabe dar certo.
E quando eu tive esse insight de abrir a loja e tudo mais, eu voltei muito no que esse cara aí de São Paulo falou para mim um dia, né? Eu falei, eu vou apostar no que ele falou. Se ele tá vendo que não é loucura, quem sou eu, né? E aí na verdade, a primeira solução que eu quis e trabalhei mesmo na Arquifaz foi com cimentício, mas em que sentido? A gente fazia desde de móveis, bancadas, tudo que envolvesse arquitetura no sentido de cimentício. Granilite, tampo de mesa, divisória, que mais? Bolachinha para pôr copo, luminários que eu já falei, né? Sim. E então o FAS, né, era eu entregar a disponibilidade para o arquiteto para que ele pudesse produzir. E assim foi feito em alguns casos, né? Ô, João, e uma questão. Como você já trabalha como representante, né, de algumas marcas, já tinha ali convívio com outras empresas, outras lojas, o que você tomou como assim, não, isso aqui eu quero de diferencial no produto que eu vou entregar, na loja que eu vou ter? Então, O que para você era o estopim, assim, de diferente? Eu achava que era o cimentício, né? Que era o cimentício, que era esse produto que você ia trazer para o mercado. Até porque lá em São Paulo a gente fazia muito isso. E era um produto bastante rentável e tudo mais. Eu falei assim, não vou entrar com a questão dos revestimentos, porque revestimento a gente já está bem fornecido aqui na cidade, né? Então, para começar a ter um pouquinho de relevância para o pessoal conhecer, eu vou partir por um outro caminho. E aí eu comecei, e aí durou poucos meses, aí vem a necessidade, né? O profissional vai lá, o cliente vai lá e fala, poxa, mas você não tem revestimento, né? Aí toca aquele lado interno de novo, putz, vou atrás, vai. Preciso suprir essa demanda, né? Aí começa a buscar as empresas, você começa a rechear portfólio, mas assim, eu ainda estava incomodado, né? Porque não era uma coisa que estava no meu radar fazer de imediato. Eu sei que isso poderia vir com os anos, né? Mas não naquele momento em si. E aí eu lembro que essa conversa que eu tive aí com o pessoal da Eliane foi, estou falando talvez em meio do ano de 2020. E aí a gente se preparou para tê-los, né? Graças a Deus deu certo. E ali a gente começou essa trajetória com revestimento. Mas esse olhar para o cenário aqui da região de diferenciação continuava dentro da minha cabeça. Entendi. E aí até um belo dia que a gente, assim, conversando com alguns fornecedores, eu fazendo um mapeamento do mercado, eu observei que a parte de revestimento para essa parte de pedras naturais, ela estava assim engatinhando aqui, né? E assim, eu sempre fiz uma referência que quando está em São Paulo, demora um tempinho e acaba vindo para cá, né? Porque é natural. Eu falei, vou apostar. E aí a gente começou a apostar nos mármores travertino, né? E foi uma grata surpresa, porque muitos desconheciam, não tinha acesso, ou na época, por conta da importação, era bem caro. Então, assim, o trabalho que eu quis fazer na época foi de pular etapas. Tanto é que, assim, avançando um pouco, talvez, no que a gente vai falar, quase que 100% das pedras que eu trabalho hoje na loja são extrações que eu desenvolvi e procurei no mercado. Eu trabalho bem pouco com marcas de importação, né? Então, isso foi um diferencial. Por quê? Porque a gente conseguiu dar viabilidade. Então, aquele material que custava 10%, 20%, 30% mais caro e para o consumidor, às vezes, falar, puxa, até quero, mas não vou colocar, eu trouxe ele para uma realidade factível, né? E o pessoal começou a pôr. Tanto que um dos primeiros condomínios que começou a usar bastante foi o Firenze, em Santa Bárbara. Legal. E chegou um ponto assim que a gente olhava, assim, tinha mais de 15, 20 obras já, né? Até brincava com o pessoal interno meu, falava que a gente ia mudar o revestimento, senão daqui a pouco vai estar tudo igual. Ô, João, você comentou algo aí, eu queria fazer uma pergunta. Existe, relacionado ao seu público, ao seu produto, existe regiões, é regionalizado? Você comentou assim, que chega em São Paulo, depois espalha. Isso é mais tendência, é abertura de público ou é mais uma questão de região? Eu acho que é questão de validação, né? A gente sempre olha para um grande centro e vê assim, poxa, está dando certo lá, muito provavelmente vai dar certo aqui. Mas não que seja uma regra, né? A questão das pedras, por ser um produto, né? Uma solução que ela veio à tona com custo muito alto, né? No sentido não só do material, mas como para você ter aplicadores também. Eu falo custo alto em relação ao que era o revestimento ou que era um cimentício, né? Então, o pessoal ainda não tinha muito essa decisão fácil, né? De falar, vou pôr uma pedra.
Então, o que cabia, eu falo a nós, assim, né? A nós que temos a disponibilidade de pôr isso dentro de uma loja? Era começar. Então, eu hoje falo de um portfólio de quase 45 modelos de pedra, mas na época eu trabalhava com 3, 4. Então, assim, viabilizar isso foi um ponto. E sobre isso eu até te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, pra gente, o revestimento, seja ele em pedra, seja ele um porcelanato, ele é muito essa questão estética. Só que a gente sabe também que o porcelanato ou o revestimento, a pedra, ele é um investimento. Então, é algo durável, é algo atemporal, algo clássico. Como que você enxerga o seu produto hoje? Ele é um facilitador? Ele expressa uma questão de estilo do cliente? O que é o seu produto hoje quando você vende ele para o arquiteto que está especificando ou para o cliente que está ali consumindo o produto final? Boa pergunta. Hoje, se eu fosse te responder assim rápido, eu diria que hoje a pedra ela virou um acessório de diferenciação, não só pelo que ela representa, né, que é robustez, que é manutenção reduzida ou que é uma arquitetura mais orgânica, né, vamos falar assim. Mas é porque muitos dos elementos que hoje são tratados na arquitetura também se olharam para o mesmo fim, né? Então, a madeira se complementando com a pedra, o próprio cimentício mesmo, trabalhado com esses materiais, o porcelanato. Você pode ver que, da época que eu comecei a trabalhar com porcelanato, a gente tinha uma forte tendência a cores, né? Hoje é tudo mais tons neutros. Para quê? Para que ele não é mais o carro-chefe dentro de uma arquitetura, né? Você pode falar até melhor que eu. Ele é muito mais técnico hoje, é um visual brando para que você invista em outros cenários, né? E a pedra entrou nesse cenário. Então, quando você vai para um condomínio, que o pessoal olha assim, tem um tipo de pedra, não que aquilo vai se valorizar mais ou menos, mas já percebe que ali existia uma tratativa, um pensamento diferenciado. O que, para a nossa região, que ainda a gente luta bastante em relação a isso, para introduzir cada vez mais, é um fator positivo, porque o cliente final, buscando essas referências, ele vai instigar o profissional, que vai instigar o lojista, certo? Sim, é um ciclo, né? Então, assim, eu hoje batalho lá na última ponta, mas eu estou torcendo para que isso seja feito já no início, né? Porque nascendo em projeto fica muito mais fácil. E a gente percebeu que é uma questão cultural. Agora, todo mundo busca por elementos ali que perdurem mais, que você não tem essa questão de a necessidade de manutenção periódica, que demande atenção, demande tempo. Tudo que a gente quer hoje é praticidade, né? Então, o que torna, para mim, mais legal e mais interessante. Por quê? Porque como eu tenho esse viés de pensar sempre alguma coisa diferente, cada vez que surge uma dúvida ou que alguém traz uma maneira diferente de se fazer, eu dou pulo de alegria. Sim. Por quê? Não só pela diferenciação, mas porque eu estou implementando uma condição que me foi dada, né? Eu consigo também estar presente nesse cenário novo, divulgar, tratar, ficar feliz com aquilo também, né? Porque sempre fazer o óbvio... do mesmo jeito que eu comentei que eu cheguei lá no condomínio tinha muitas casas, também pra gente é ruim. Então isso me instiga a buscar mais soluções, né? Mas eu só busco mais soluções, eu falei isso sexta-feira num evento que nós fizemos, se eu tiver demanda. Sim. Então é muito importante assim voltar à arquitetura livre, né? O tema quando vocês profissionais, né? Ou vocês clientes também que estão assistindo, instigarem, né? Dizer assim, olha, peguei essa referência, gostei disso, e antes até da gente sinalizar com o custo, perguntar se é viável, né? Porque, principalmente em pedra, falando um pouquinho, Josi, você tem uma limitação física, né? O que é essa limitação física? Eu não consigo fazer qualquer tipo de produto dentro de uma pedra, porque ela craquela, porque ela quebra, porque ela estoura, ou porque às vezes a rocha é muito dura. Então, assim, é uma dinâmica que tem que ser muito bem pensada para que na última linha, que daí é um investimento, a gente não caia por terra, né, Romulo? Sim. Porque às vezes a gente tem um visual lindo, maravilhoso, que não fecha a conta. Encaixa, né? Então, olha só, são várias brigas dentro de um portfólio. Né? João, e você entende isso? Vamos lá. Sobre esse cenário que a gente acabou de comentar. Você entende isso como uma inovação do mercado? Você entende como uma tendência temporal? Ou você entende isso como toda essa questão de arquitetura livre, algo comercial?
Você comentou muito sobre, inclusive sobre valorização de produto. Sobre esses três itens, o que você poderia nos ajudar com isso? Eu acho que vem como tendência de mercado, né? A gente, por naturalidade, a gente busca o que é tendência, né? Não só no mercado da construção, como em qualquer outro. Eu acho que tem um pouco a ver com os empresários ou as pessoas que divulgam isso, né? Quanto mais num setor você tiver gente que propaga isso, mais natural ela se torna, né? E eu vejo também essa questão de investimento, assim. Eu acho que, não sei, falo por mim, mas acho que falo por muitos aí que estão nos assistindo. Eu gosto de ver que uma arquitetura que está ali, ela representa o mundo, vai. Ela não é regional. Então, isso às vezes te possibilita você buscar, seja em canais de mídia ou de arquitetura, você introduzir um gosto, né? E aí os profissionais, as empresas, elas estão também preparadas para isso. Porque o que eu via às vezes bastante lá no início era assim, poxa, mas eu não tenho uma mão de obra. Eu não tenho, no meu projeto eu não enxerguei isso. Mas por quê? Porque não era instigado, né? Hoje você vê que é normal. Hoje, graças a Deus, é normal você ver um projeto com pedra natural, a própria madeira natural mesmo, né? Que já há muitos anos vem aí. Depois a gente pode falar de uma inovaçãozinha que a gente vem trazendo aí também, que é a madeira ecológica, que é um tema muito legal de se debater. Mas voltando às pedras, assim... vejo como um fator de diferenciação e vejo como um fator de benefício, tá? Então, para vocês também que fazem a construção, quanto mais pedra, já visto o outdoor ficou lindíssimo lá da Avenida Brasil, né? Você vê que ela tá embutida na arquitetura de uma forma simplista, mas muito linda. Sim. Eu acho que é isso a pedra. Ela não tem que ser um complemento, né? Ela não tem que ser o farol dentro da obra, ela tem que ser a harmonia. Legal. E você falou muito sobre instigar, né? Como que a Arquifaz alimenta os arquitetos com essas novidades? Porque, por exemplo, como você está ali ativo em busca de novos fornecedores, de novos produtos que tem no mercado, novas possibilidades, você acaba sendo responsável por passar isso para quem está aqui e ainda não teve acesso. Hoje, como que a Arquifaz faz essa comunicação de novos produtos, novas possibilidades? Boa, Josi. Eu não tinha espaço para expor, né? Então, assim, isso era uma vontade que a gente tinha, mas porque por limitação física a gente acabava não fazendo tanto. E agora, com o espaço novo, a gente conseguiu ter quase que todas as pedras e bem expostas, mostrando realmente como que é. Então, hoje a gente tem feito assim, começou sexta-feira com um evento, né? E a gente tem essa ideia de a cada período fazer um café técnico, né? Com os profissionais. O que seria esse café técnico? É debater exatamente o lado ruim das coisas, né? Vamos assim dizer. Olha, pode ser sentado num drywall, pode ser sentado numa parede, assento no teto, ela segura, né? Ou posso fazer piso com essa pedra, enfim. Todos esses temas que parecem irrisórios para a questão da projeção e arquitetura, né? Mas que tem tudo a ver. E um tema muito sensível, assim, que eu bato sempre, assim, não só na parte das pedras, mas como na parte dos revestimentos, questionar de uma forma sutil ou direta, né? Dependendo do nível de intensidade com o cliente, o quanto que ele está predisposto a investir naquele projeto, né? Porque às vezes a gente solta a mão ali e faz algo bonito, colossal, né? Mas a gente não está entendendo se aquilo está dentro do padrão financeiro do cliente. Então, eu tenho tentado conversar com vocês, conversar com todo mundo que se envolve nesse sentido, porque eu acho que se a gente melhorar essa comunicação financeira, é bom para o público final. Sim. Porque eles vão ver o sonho dele nasceu, cresceu e concretizou. Sem né? surpresa. Sem surpresa. Ou se houver surpresa, Rômulo, que construção é uma caixinha de surpresa, ela seja minimamente impactante no bolso dele. Exato. Né? Porque eu, na última ponta, eu estou trabalhando com o sonho dele ali, né? Ele já comprou o papel, agora ele quer transformar em realidade. Então, o primeiro passo, um dos primeiros passos somos nós. Então, quando eu digo que eu vendo relacionamento e atendimento, é em relação a isso. Eu sento com vocês e tento ter um relacional para que a gente faça isso fluir, mas se eu não tiver o atendimento perfeito com eles lá, não vai adiantar nada. Toda essa conversa,
esse prisma que a gente coloca em cima da mesma e em cima de produtos, né? Então, ele tem que ter uma realidade assertiva ali, para que a gente também saiba como conduzir, né, Júlia? Perfeito. E eu vi que você falou sobre algumas curiosidades que os profissionais têm, que vocês tentam suprir na hora de instalar essas pedras. A gente já falou muito sobre pedras aqui, porque pedras é o carro-chefe lá da Upifaz. Minha paixão. A gente, quando visita a loja, tem várias pedras expostas ali para a gente ver o resultado, com rejunte, sem rejunte, Sim. mais orgânica, não. E conta um pouquinho pra gente, então, assim, igual você comentou, pode instalar no drywall, pode instalar no tempo, posso instalar numa piscina. Como que funciona e quais são as maiores barreiras ou não na hora da instalação da pedra? Começa pela mão de obra, né? Mão de obra principal. E assim, hoje, graças a Deus, nós temos aí, eu vou falar por mim, né? A gente tem bons instaladores, até agradecer eles aí que fazem um trabalho bem legal, mas ainda é um setor que a gente não conseguiu 100% abraçar no sentido de estar perto. Então, a gente tenta trazê-los o máximo, oferecer o que está sendo feito de novo, ou passar aquele sensorial do que a gente sente da arquitetura para o que eles querem que tenha lá na ponta, né? Mas muitas vezes a gente não consegue. Então, assim, esse é um ponto de atenção que eu mesmo venho trabalhando forte em relação a isso para melhorar, para que a gente entregue do começo ao fim todas as mesmas etapas com excelência, né? Mas voltando na sua pergunta, a questão de instalações, né? Quais são os maiores assim, impeditivos ou os facilitadores? Hoje, vamos falar assim, que quase que unânime que o pessoal usa em parede, ok? Certo. Ou para revestimento de parede, seja churrasqueira, piscina, paredão, etc. Eu acho que hoje uma regra, uma premissa, a parede está bem estruturada no sentido de alinhamento, né? Uhum. Bem impermeabilizada, com ancoragem, né? Porque dependendo das pedras, a gente trabalha com 2 tipos, né? Hoje, para facilitar as extrações, o pessoal das extração, eles fizeram esse corte atrás da pedra para que ela fique com a face plana, né? Isso é para facilitar peso estrutural e facilidade de instalação. Certo. Então, ali, ela tem que ocorrer uma pega química. Então, a gente indica sempre uma argamassa C3, certo? Mas existem pedras mais porosas, que são as pedras mais brutas, que ali normalmente o aplicador ele conduz a massa dele, ele faz a preparação dele, né? Então depende muito. Eu vou usar para dentro de piscina, pode? Pode, tudo pode, né? Mas nem tudo convém. Uhum. Então, assim, tudo é estudado. Eu falei muito isso sexta-feira, eu falei assim, perguntem, porque eu também não sei tudo, né? Eu me invado aí no mercado do pessoal, vou lá para dentro das pedreiras, pergunto, te volta, conversa com os engenheiros, conversa com todo mundo e tenta ter ali minimamente uma solução que reflita, né? Mas a gente vai apanhando e aprendendo também. Então, hoje, depois de 6 anos, já viu muita coisa que deu certo e muita coisa que deu errado. Então, quando chega em projeto ou quando chega o cliente, a gente nunca diz não. A gente tenta, sutil, orientar para que entenda e às vezes a gente tem saídas, né? Então dá para manter de uma outra forma. João, só completando aqui, eu percebi que vocês levam muito a sério essa questão da experiência do cliente. Eu percebi também que a especificação faz muito sentido. E como que cuida disso ao decorrer? Porque você comentou sobre a questão da ancoragem, da pega química e tal, só que depois também tem a questão da conservação. E fala de um diferencial da sua loja, porque isso eu já percebi também. Ô Rômulo, é assim, ó, esse é outro tema sensível, né? Porque o que acontece? Se eu falar para você que não precisa de um tratamento pós-obra, posso estar sendo leviano. Mas existem pedras e pedras. Existem pedras que elas têm a beleza delas, elas estarem da forma como elas saíram da própria natureza. E, às vezes, colocar algum tipo de material ou algum tipo de protetiva que mude um pouco essa característica, a gente está literalmente descaracterizando ela. Então, existem pedras ou locais onde você vai colocar, por exemplo, coloca com ou sem rejunte. À primeira vista, parece um tema estético, né? Mas, por exemplo, vamos falar que nós vamos fazer um lavabo. Eu aconselho você fazer um rejuntamento, mesmo que sutil. Por quê? Para facilitar você não ter desde bolorzinho a bichinhos, sujeiras que fiquem impregnadas dentro do seu banheiro, né? Que é um lugar de asepsia.
Vou falar uma fachada, preciso fazer isso? Não. Preciso ficar lavando toda hora? Não. Área interna, preciso? Depende da sua vontade de ter uma casa sempre limpa. Pode ser que sim, pode ser que não. Existem produtos, por exemplo, como hidrofugantes, que você aplica e ele dá uma protetiva, ou outros materiais, que eu não vou aqui citar nome de fornecedor nesse sentido, porque existem vários que ele faz uma protetiva mais técnica, mas não tira a cor, né? Enfim, de novo, a pedra ela não é um material industrializado, então não é algo que já é batizado aquilo, acontece e é isso o final. Não, ela é um coringão. Do mesmo jeito que você muda a estética dela, a forma de aplicação, depende de onde você instala. Quero instalar numa área de chuveiro. De novo, posso? Você pode, mas não convém, né? Exato. E isso não é só comprar, é onde comprar e quem vai instruir. É isso daí, João. Legal. Mas eu acho que assim, ó, a gente, graças a Deus, a gente tem bons parceiros, né? Hoje, a Equifaz tem bons escritórios junto dela e isso já vem super orientado, feito certinho. Assim, raramente a gente faz ali uma modificação ou reinstrui, né? Legal. Isso, durante os anos, já foram bem vistos. João, e uma curiosidade. Hoje no Brasil, assim, qual que é o estado onde a gente tem a maior extração de pedras para a gente usar nas nossas fachadas? Você sabe me dizer? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Cada estado tem uma cor, um tipo de pedra? É assim, ó, nosso solo é riquíssimo em minério, né? Então, assim, você vai ter desde o sul até o norte, você tem pedra. Pedra, que legal, né? Por exemplo, eu acompanho lojistas ou eu acompanho empresas lá do Ceará que tem pedras muito exóticas, lá diferente, que a gente não consegue ter aqui. Então, pedra é muito regional. Todo estado vai ter. Legal, eu posso falar que, bem pertinho aqui, a gente tem um local de basalto bem bonito, que é Itu, por exemplo. É uma região ali que sai um basalto vermelhão bonito, que é deles, né? Não tem em outro lugar, pelo menos eu não soube até agora. Então, assim, nós temos perto da gente, a gente tem extração. É que o que vale hoje é o seguinte, né? Como ele é um mercado não informal, mas ele ainda é um mercado manual, então você depende muito de ter gente que tem sítio arqueológico, que você possa buscar isso, de ter máquinas que fazem essa retirada do bloco, né? Porque a preparação da pedra nada mais é que um bloco gigantesco e que dali você vai alinhando o formato da pedra, né? Nem sempre todas as pedras dá para se fazer orgânica, nem sempre você consegue fazer ela em grandes tamanhos, né? Então tudo isso influencia. Dá para ver como que a casa contemporânea brasileira, e quase todas elas têm madeira, a pedra, a integração com a natureza, muita iluminação, e que nada mais é que refletir a nossa brasilidade, né? Tudo que a gente tem hoje aqui. Tá muito legal hoje, né? Eu, assim, quando eu falo que eu sou apaixonado por pedra, é por isso. Porque além dela ser um motriz de venda dentro da empresa, ela é muito legal porque quando a pessoa vem atrás de pedra, ela está muito feliz. É muito legal ver a reação, de verdade. Bacana. Porque o revestimento, a gente é nascido, né? Nós somos oriundos de revestimento. Então, desde de cedinho, você vê revestimento em tudo que é parte. Agora, quando você trata a pedra já de uma forma que antigamente era só muro, né? Vamos pôr em muro. Hoje em dia, você faz, que eu estou falando, faz lavabo, faz área de piscina. Então, você tem uma dinâmica muito maior de uso da pedra. Então, é uma felicidade quando a pessoa consegue colocar isso. E a gente fica feliz em dobro. Ótimo. Que bacana. João, e aí, assim, para a gente fechar aqui, eu queria que você relembrasse um pouquinho da sua história de Arquifaz e contasse para a gente, para você, qual foi o projeto mais impactante que vocês realizaram, qual foi a fachada mais deslumbrante, ou o projeto que mais fez sentido, que a família ficou mais feliz em adquirir um produto lá da loja de vocês. Você consegue lembrar de um ou alguns aí que marcaram? Eu assim, se eu for falar de um ou outro projeto, pode ser que eu seja até desleal, né? Porque ao longo de 6 anos a gente entregou bastante projeto. Nem sempre foram flores, né? A gente sabe que em algum momento a gente também errou, a gente acerta. Mas assim, tem um em especial assim que remete um pouco do que eu gosto, que é essa parte técnica, né? Que foi acho que foi o primeiro e hoje acho que ainda é um dos maiores projetos em relação assim a volume, que foi a indústria aqui na SP, que é a Paramount.
que a gente assim, teve a oportunidade através da arquitetura, né? Muito obrigado também, ela sabe quem eu estou falando. E a gente conseguiu, assim, era um projeto bem sensível, porque era uma aplicação de um material grande, de uma fachada, e os proprietários tinham essa vontade de fazer isso, porém tinham dois implicativos, né? Ele estava buscando por uma obra bastante grande de investimento, ele queria algo que também trouxesse um custo para uma casa mais acessível, mas a gente bateu muito na opção técnica, né? Por esses anos aí que a gente trabalhou com esse olhar, né? Eu enxerguei ali que era um momento que tinha que haver essa conversa, mesmo que não fosse para prolongar comigo, mas eu tinha que alertar sobre alguns aspectos. E deu super certo, assim, né? Tanto que a gente conseguiu ganhar esse nível de relacionamento depois. Houve a oportunidade daí de fazer não só a sala da diretoria, como outros locais dentro do projeto, né? E que para a gente ficou muito feliz, porque eu cito isso até hoje como forma de gratidão, porque ali alavancou, né? Eu era um recém-lojista buscando espaço e recebo a graça de poder fazer um projeto grande desse que financeiramente me ajudou e principalmente de posicionamento, porque eu uso isso como uma forma de dizer assim, a arquitetura é legal, você consegue botar tudo, mas seja responsável, né? Aplique bem aplicado, né? Fale a verdade, nem que às vezes isso não vá virar financeiramente para você, mas seja verdadeiro, porque às vezes você não vende, mas a pessoa se sentiu feliz por aquela informação, por você ser transparente, que ela vai te indicar ou em algum momento ela vai falar de você de uma forma com carinho, né? Então, quando a gente senta com vocês, que são parceiros nossos aí, e eu acho que não é porque hoje a gente está aqui no podcast, mas a gente por trás das câmeras aí já se relaciona dessa forma, eu busco sempre isso daí. Eu quero sempre ser idôneo. E o legal é que foi num projeto industrial, né? Algo diferente. Então, a pedra é super versátil. Dá para ir para um residencial, para um comercial, industrial. Sim, Josi. E assim, hoje, se você pensar assim, eu lembro que eu passava em frente de condomínios, de prédios mesmo, né? Residenciais, eu falava assim, por que todo mundo só pinta, né? Por que eles não podem botar uma pedrinha aí na frente, né? Mas é questão de cultura. É questão de você também introduzir, você ser o propulsor disso, né? Então, todas as vezes que eu sento numa mesa para falar de produto, eu tento falar super bem daquele material que eu vendo, não só pela questão de novo financeira, mas se eu conseguir colocar na cabeça da doma que isso funciona, que é legal e que isso vai trazer um retorno positivo para ela na ponta, ela vai estar feliz, o cliente dela vai estar satisfeito e a gente está trafegando num avanço. Se eu não abrir a boca para falar e depender 100% do mercado, pode ser que demore, eu desista, me sinta ali solitário, né? Então, é o equilíbrio. Vou avançando, vou escolhendo com quem a gente vai também conversando sobre isso e ao passo também que o mercado vai vendo que isso é importante, a gente vai evoluindo, porque eu espero que você, enquanto arquiteto, o Rômulo também que visita bastante obra, possa me dar sempre assim, cara, vi tal coisa, tá aqui uma foto, dá para fazer, é viável, que isso que traz o tesão do dia a dia, né? Porque chega uma hora que assim, você já usou, né? Já tá ali. Eu também quero desafio. Coisa nova, né? E os desafios, e a arquitetura proporciona isso pra gente, né? Vou pegar o ganchinho aí para falar um pouco do outro tema nosso lá que é bem legal e que tá super em alta, que é a madeira plástica, que era uma coisa que eu tava assim, de tempos em tempos eu paro, fico pensando, olho pro mercado, vejo as feiras, falo assim, né? Que desse bolo aí dá pra gente fazer um pequeno bolinho aqui na nossa região, né? E a madeira bateu ali, a gente olhou, entendemos que era bom, tivemos a sorte da fábrica estar recém-vindo para a Americana, né? Que é o pessoal da Embrasil. E povo super sério lá, um material super legal. E deu muito certo no sentido de pessoas, assim, ó, eu não relaciono se as pessoas não derem match, né? Então, primeiro passo, o pessoal, gente boa, gente fina, e o pessoal nos explicou certinho como que era, e é um mercado super pujante. Primeiro por conta do que você já bateu ali anteriormente, Josi, manutenção, né? Ninguém quer ter esse tempo perdido de ficar lá raspando, recuperando. Então, ele quer um material que dure. Essa é a longevidade. A nossa geração aí atual,
a gente fica pouco em casa, né? Então, o tempo que a gente fica em casa, a gente não quer ficar limpando, tratando, reformando. Então, a madeira plástica, ela caiu muito bem nesse sentido. E ela é muito versátil. É mais um material versátil, que é isso que me encanta também. Desde você usar ele para um revestimento trivial, de um ripado ou de um deck, você vai para pergolados de N maneiras. Você pode fazer a parte de cercas, né? A gente acabou até mexendo um tempo aí. Divisórios, assoalhos, forros, enfim, hoje faz de tudo. Até mesmo móveis, né? Móveis, a gente tem banco. Lixeiras, eu tenho estação de ônibus já pronta, para você ter uma ideia, né? Então, assim, é muito interessante. É um material que vocês que estão aí assistindo investiguem, porque além de ser um material durável, é um material 100% sustentável. A gente está falando de tudo que é polímero reciclado, então a gente tira lixo do mercado para transformar em arquitetura. E isso é o mais importante, né? E é um material que vai dar longevidade, né? E ele está super acessível assim, em relação a preço, né, do mercado. Nós temos uma questão de mão de obra, né? Isso é importante dizer, né? Então a gente já, hoje em dia, nós trouxemos isso para dentro porque era uma demanda também que a gente sentiu necessidade. Então, hoje a gente consegue dar garantia já do pacote, que era algo que me incomodava, porque a gente não conseguia ter isso para dentro, hoje a gente consegue ter. E a gente tem evoluído bastante. Já estou pensando em mais inovações aí para frente, mas deixa para um próximo, né? E o legal é isso, né? Quando o cliente visita a loja Arquifaz, não só as pedras, que a gente falou bastante aqui no episódio, mas assim como outros meios facilitadores que cada ano a gente tem feira, a gente tem lançamento, a gente tem inovação, justamente para isso, né? Para a gente trazer para casa do cliente algo duradouro, algo que vai proporcionar mais momentos ali de curtição, de proveito, do que desprender cuidando de algo que está ali aplicado. Né? Josi, se a gente aí, né? Aí vai uma bandeira que eu levanto, né? Se nós, lojistas, empresários, né? Se a gente pensar que nós somos quem traz a solução, né, para o arquiteto poder colocar isso em projeto, viabilizando, é gostoso para todos, porque além de a gente proporcionar isso para o mercado, o arquiteto ele sai da estagnação, né? Que ele fala, poxa vida, eu tenho quem vai para o mercado e busca por mim. Então hoje a bandeira que eu levanto é essa, assim, quanto mais nós empresários, a gente for ao mercado, trazer essas inovações, mesmo que talvez ela não seja tão assim relevante no sentido de vendagem ou de estar em todas as obras, mas que seja algo que puxa essa corda para a inovação, é legal. É legal porque assim, o mercado entende que a arquitetura não está parada, né? E aí a gente consegue ter dinâmica de valorização, ter dinâmica de evolução de tipos de produtos. E para mim, ali para a empresa, que a gente sempre está no Fashion Week da arquitetura aí, quanto mais coisas a gente descobre, quanto mais coisas vocês vão nos trazendo, mais a gente vai pensando em reinvestir ali. Legal. E o cliente também, né? Quando o cliente te procura e ele vê que você apresenta uma solução, por mais que ele não compre aquela solução no momento, mas essa solução se consolide no mercado e daqui a uns anos faça sentido, você também começa a ter mais voz, né? Porque ele começa a ver que você é um precursor de facilities para ele durante a jornada de construção, de obra, que a gente sabe que é uma jornada ali gostosa, que a gente tem muita coisa para decidir, né? Então você já começa a ser indicado e olhado com outros olhos. E não só, né? Voltando a esse tema, assim, quanto mais coisa nova a gente tiver, mais legal para a gente trabalhar, né? Porque, que nem eu tô há 6 anos, daqui a pouco eu tô há 12, graças a Deus, 20. E aí, o que eu tô fazendo da vida? É um legado, né? Eu tô batendo só nas mesmas coisas? Eu preciso ser sempre o João inovador? Não sei. Pode ser que às vezes eu traga coisa que já exista, mas que às vezes aqui não está sendo desenvolvida da maneira como a gente imagina. Eu acho que as coisas simples são mais legais às vezes, né? Então, não precisa ser nada tão mirabolante. Pode ser coisas que às vezes dependa de um fluxo, né? Quando eu falo um fluxo, é desde do empresariado, trazer para os profissionais colocarem para os clientes. Então, às vezes pode ser que esteja fácil na internet, mas não está acessível ali para ele, né? Então, a nossa via de regra é fazer isso. E ouvir bastante, né? A coisa que eu mais gosto, e quem me conhece sabe, eu pergunto bastante, eu peço a opinião. Eu acho que quanto mais eu ouvir das pessoas, mais fica fácil a minha vida.
Então, assim, não tem por que eu não fazer essa informação direta, né? Então, eu tenho recebido bastante informação positiva, que a gente vai tentar transformar isso em realidade. E hoje, com os meios sociais aí, TikTok, Instagram, o que a gente mais tem é esse acesso rápido à informação, ao que um profissional usou ali, que estão aplicando ali. Eu que tenho muito trato com o cliente, assim, então a gente recebe muito vídeo. Muitas vezes o cliente, a gente vai comentar de algo, já não é mais novidade, porque ele tem acesso a essa informação. Jô, se você soubesse o quanto que vocês têm importância nessa hora... Porque o cliente, ele tá ali numa bandeja de sonhos, né? E aí é você que vai pensando e colocando, né? Faz sentido, né? Não só o que faz sentido e o que valoriza o produto também. Né? Isso é muito importante. Bom, gente, a gente falou aqui de Instagram, TikTok. João, onde a gente te encontra? Onde a gente encontra a Arquifaz? Fala aí pra gente. Hoje, basicamente, a gente está numa loja física, né? Que a gente ampliou. Acredito que a gente deve estar ali com quase 300 metros de loja. Nós temos a nossa mídia social, que é o @arquifaz.revestimentos, Arquifaz com 2 Es, tá? E a gente tem desenvolvido no nosso canal lá de Instagram algumas particularidades como o diário de obra, né? Que é onde a gente recebe o profissional para falar dessa arquitetura de obra assim, de uma forma mais rápida e solúvel, né? Vamos falar assim. Então, tem sido legal. Em breve, a Josi Diniz vai participar desse episódio. Isso aí. E lá a gente tenta trazer a informação de uma forma simplista, né? Daquilo que a gente imagina mesmo. E bem visual, né? Bem visual. Então, hoje, basicamente, o Rômulo é ali. A gente sabe que tem outros meios que a gente quer estar, mas... Como toda empresa jovem, a gente vai evoluindo com o tempo, né? Então, e deixa seu endereço da loja física também. Nós estamos na rua Vital Brasil, número 59, aqui em Americana. Legal. A gente vai ter que marcar outro podcast com o João, né, Rômulo? Sim. Porque tem muito assunto para conversar. A loja do João também é rica de muitas possibilidades ali de materiais diferentes. E eu acho que um tema legal que a gente pode bater numa próxima é esse relacionamento. Que eu acho que, além de produto, eu sempre falo uma coisa lá, Josi. O produto, ele é coadjuvante. Sim, é verdade. O relacionamento é o principal. Eu posso chegar lá, se você especificou um item, eu troco por outro, ele é coadjuvante. O mais importante é o brilho nos olhos, quando você consegue ter o relacionamento com pessoas, né? Termino falando isso. E esse mesmo brilho nos olhos e atendimento, você reportar isso pro cidadão que está ali. Que ele é merecedor disso, porque ele vai investir financeiramente e emocionalmente. Né? Exato. Então, se você não for um viabilizador daquilo, se você não tiver empenhado em sentir aquilo com ele, você não tem o porquê que tem uma loja, né? Vai tratar e-commerce, vai ser mais frio. Exato, Porque ali a única coisa que ele espera, e é isso, né, pessoal, e é isso que a gente também espera de vocês, é que vocês entrem lá com um sentimento assim... Quero ser emocionado, vou estar liberto de expectativas, quero ouvir e vou deixar fluir, né? Porque ali é onde a gente faz acontecer. Nós não somos uma loja robótica, né? Então, assim, a gente tenta olhar para cada ser humano e entender aquele momento. Às vezes você tem que trabalhar mais técnico, às vezes você tem que trabalhar mais espiritualizado, né? E assim vamos. Mas é isso aí. É verdade. Mais alguma pergunta para o nosso convidado, Rômulo? Não, caberia mais uma pergunta aqui, Manda João. bala. Mas com relação a ao relacionamento com o cliente, fala aqui pra gente aqui. Porque o importante também, esse produto que a gente vende não é de consumo imediato. Não. Isso vai durar por anos, né? Qual que seria a sua deixa aí para alguém entender e procurar aí uma loja como a sua, por exemplo? Isso é super importante, porque hoje um tema fácil é você encontrar fornecedores. E aí a gente puxa para esse lado do revestimento, né? Que eu acho que é o que mais aparece dentro de uma obra. Então, assim, pessoal, optar e ouvir, né, a loja que você está frequentando, questionar sobre aquele material, o porquê, né? Porque às vezes a gente bate muito em preço, né? Por que isso custa tão mais caro que o outro, se é o mesmo formato? E assim, toda tecnologia tem custo, toda tecnologia tem bagagem, já teve méritos e deméritos. Então, se ele está proporcionando aquilo e ele sabe que aquilo vale, eu acho que é o bom senso de olhar e não ir só apenas pelo custo, sabe? Porque muito além do custo está o trabalho por detrás, está a assessoria, que muitas das vezes vocês estão muito focados no custo, mas a obra, como o Rômulo disse, né?
principalmente no meu caso, não acaba também só na venda, porque você tem o pós ali, você tem a pós-entrega, você tem recompra, né? Porque às vezes pode ser que falte ou sobre, enfim. Então, você está ligado naquele projeto por meses ainda. Então, você tendo dentro dessa empresa que você optou essa assessoria, isso tem valor. Ele não é visível, mas ele tem valor. Então, focar um pouquinho nisso também. E tem mercado para todo mundo. Eu levanto essa bandeira aí que eu acho que quanto mais a gente tiver um nível técnico elevado, é melhor para todo mundo. O mercado vai pedir por isso e, obviamente, quando você leva a sofisticação ou o tema técnico, automaticamente ele tem uma valorização, né? Sim. Então, é nisso que eu acredito. E todos ganham. Isso aí. Muito bom. Muito obrigada, viu, João, pela sua participação. Eu que agradeço. Tenho certeza que não vai ser a única. A gente vai te chamar mais vezes aqui pra gente conversar, que tem muita coisa boa pra gente falar dessa área. Sim. Rômulo, mais uma vez, obrigada por dividir a bancada aqui comigo. Esse podcast ele tem como intenção trazer muito conhecimento para os nossos clientes, nossos ouvintes. E você encontra a Doma em todas as redes sociais, como @DomaConstrutora. O meu Instagram é @josediniz_arquiteta. O seu, Rômulo? @Rômulo e alguns espaços. Alguns underlines, isso. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem também sugestões de convidados, deixem aqui pra gente. A gente quer ouvir vocês também. E a gente agradece por mais um episódio. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado. Até mais. Até. Até.